Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso amado Jesus nos fortaleça, nos dê ânimo e coragem para as lutas do dia a dia. E o capítulo do Evangelho desta noite ilustra muito a nossa obrigação moral e espiritual de exemplificarmos a mensagem do Evangelho. É por isso que nós, nesse momento espiritual tão importante de nossas vidas, quando estamos começando a viver o ápice do mês de dezembro, que é as festas natalinas, onde nós vamos nos espiritualizando de alguma forma, mas é preciso entender que sem o Cristo de Deus nada somos. Que sem a vivência do Evangelho no nosso dia a dia, ficamos muito pequenos a nível espiritual. Então, quando fomos refletir sobre a passagem do Evangelho desta noite, uma palavra nos incomodou costumeiramente do início ao fim do Evangelho. E essa palavra chama-se humildade. Tão esquecida entre nós, tão difícil de ser colocada em prática em nosso dia a dia. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, vinha nos mostrar a necessidade da humildade. Então, quando recordamos Jesus e seus colóquios espirituais com os apóstolos, com o homem do povo, nós vamos recordar dessa palavra humildade, porque ele foi o exemplo vivo da humildade na terra. E nos ensinou que o mais sublime ser espiritual necessita ser humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus para nós. E nós, através do ensinamento dele mesmo, vamos tentar, página a página, tentar entender esse mestre maravilhoso que esteve entre nós. O que se deve entender por pobre de espírito? Popularmente, muitas pessoas que caiu ao enredo popular, muitas pessoas acreditam que pobre de espírito são aquelas pessoas destituídas de conhecimento, que têm um intelecto indesejável, que tem muito a crescer a nível intelectual. Mas se formos entender a mensagem de Jesus, vamos compreender que pobres de espírito estão um pouquinho diferente dessa interpretação. Então vamos ver o que Jesus disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós vamos recordar o que é reino dos céus. É o reino da beleza, é o reino da paz, é o reino da convivência espiritual sadia, é o reino onde os espíritos que habitam o amor no coração já conseguem deslumbrar a espiritualidade maior. Então, quando Jesus convidava ao reino de Deus, é o reino do amor. É onde aquilo que a gente encontra dentro de nós ainda não existe lá. Porque lá já existe a plenitude do amor. Então, Jesus nos convidava ao reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito. Aí os espíritos, através de Kardec, nos elucidaram. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, e como muitas outras coisas que não compreende, porque o homem ainda não compreendeu a mensagem secular de Jesus. Ainda não conseguiu compreender a essência do dinamismo espiritual. E confunde certas informações que Jesus comentou e veio elucidar para nós com a informação espírita. Por pobre de espírito, diz Kardec, Jesus não entendia os tolos, aquelas pessoas desprovidas de inteligência, que não tinha cultura, como muitas pessoas comentam hoje em dia. Lá vai um pobre de espírito. Em outras palavras, lá vai aquela pessoa que não entende nada, que não consegue interpretar as coisas, mas não foi isso que Jesus quis dizer.
porque os chamados grandes de espíritos não conhecem Jesus. Aquelas pessoas que se aventuram a dizer que são grandes de espírito são as chamadas intelectualizadas. São as pessoas que consideram que não precisa de Deus, que a matéria responde todos os anseios. A hora que nós observamos os hospitais psiquiátricos, nós vemos que enche cada vez mais de materialistas, de pessoas que não entenderam a mensagem do Cristo de Deus. Então diz Kardec para nós, Jesus entendia os humildes, os simples de coração, aquelas pessoas que conseguem, através da sua sensibilidade, entender mais o Evangelho, consegue absorver mais aquilo que o Evangelho consegue nos ensinar. Oportunamente, um grande amigo nosso do mundo terreno, tivemos a oportunidade de, num colóquio espiritual, dizer para ele a necessidade da reencarnação. Era alguém que já fez vários concursos, que já passou em vários concursos, uma pessoa intelectualizada a nível mundano. E ele, por mais que se esforçasse, ele dizia para nós assim, eu não consigo entender o fenômeno da reencarnação. Aí Jesus voltava-se para Nicodemos e dizia assim, se eu te falo das coisas da terra e você não entende, imagina quando eu te falar das coisas do céu. Então são pessoas que infelizmente não desenvolveram o aspecto espiritual. Desenvolveram sim o material, mas o espiritual ainda tem muito a desenvolver, tem muito que sofrer, tem muito que viver para poder chegar lá. E diz que o reino dos céus é para estes e não dos orgulhosos. Então Jesus considera então o pobre de espírito aqueles que cumprem a palavra de Deus, os ensinamentos dos espíritos maiores, aqueles que conseguem assimilar no seu dia a dia a simplicidade, a humildade, a cortesia, os bons procedimentos notórios ao espírito que está no caminho do bem. Eu estava escutando uma canção ontem à tarde, acabando de preparar essa aula. É uma música maravilhosa do Roberto Carlos, O Homem de Bem. Aí ele fez, eu ia trazer para nós, mas esqueci. Na hora do vamos ver, acabei esquecendo, no finalzinho não deu para a gente trazer esse recado espiritual. Então ele fala sobre o homem de bem, ele faz o bem sem olhar a quem. Olha que coisa extraordinária. Ele não procura ser negro, ser branco, ser cor-de-rosa, ser espírita, ser evangélico, ser protestante. Se é isso, se é aquilo, ele faz o bem. Pediu ajuda para ele, ele estende a mão. Ele pergunta, quem é o homem de bem? Pode ser qualquer um. Mas desde que cumpra aquilo que Jesus nos ensinou. Desde que consiga colocar em prática, se esforçar. Então, meus irmãos, nesse momento espiritual na Terra, a humildade, infelizmente, está esquecida. As pessoas consideram muito o eu pessoal. Se ela não tem nada a ganhar, ela deixa para lá. Não me interessa o sofrimento alheio. Às vezes a gente liga a nossa televisão e vê uma cena de sofrimento, aí nós nos condoecemos. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Mas não fazemos nada para nos aliar aos homens de bem. E Jesus provocava em nós a necessidade de sermos simples de coração. Porque, meus irmãos, essa roupa, esse corpo, eu estava vendo, e é uma coisa notória. Eu estava vendo na internet uma moça linda, 19 anos de idade. Aí eu fui ver ela nos dias atuais. O tempo tira todas as nossas ilusões. A gente olha, mas é a moça de 19 anos de idade? É. Aí a gente começa a perceber que o corpo, ele nada mais serve para o espírito, para ajuste espiritual. E não para provocar em nós efeitos de orgulho, de vaidade. Tem pessoas que perdem a vida para cuidar do corpo. Perde a existência para cuidar dos bens terrenos. Então aquele homem do mundo,
que se considera superior a Deus, ele não aceita. Que existe alguma coisa além da matéria. Que existe alguma coisa além das coisas materiais. Então ele olha para os céus e diz assim: isso é um efeito puramente material. E tinha uma certa vez um homem profundamente materialista. Ele, do seu hotel, percebeu que toda tarde um senhor simples ia até a beira-mar, perto da encosta das águas, e ali fazia uma oração. Era todo dia, às 18 horas mais ou menos, ele lá da sua sacada, ele observava aquele senhor simples, humilde, se dirigindo até perto da encosta do mar. Até que um dia, ele se aproximou daquele homem e disse assim: para quem que o senhor ora? Ele falou: oro para Deus, nosso Pai. É o horário que eu tenho para me fazer, eu gosto de fazer a minha oração aqui, que eu moro aqui pertinho. E aquele homem, então, tentando confundi-lo, disse: mas como o senhor sabe que Deus existe? O velhinho disse: pelos seus sinais. Mas que sinais? Aí o velhinho, que tinha uma cultura espiritual muito acima daquele materialista, disse assim: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como sabe quem a escreveu? Olha, pelo remetente. Se não tiver o remetente, pela letra eu consigo identificar. Como o senhor sabe se uma joia é verdadeiramente valiosa? Pela marca do ourives. Aí naquele instante, o homenzinho simples olhou para o céu e divisou as estrelas que estavam chegando. E olhando com seus dedinhos simples, disse assim: aqueles sinais lá em cima não pode ser dos homens. Existe uma força superior. Aquele homenzinho simples conseguiu tocar o coração daquele materialista por uma mensagem muito simples. E provocou nele motivos de crescimento espiritual. Com simplicidade e com calma. É por isso que Jesus convidava com simplicidade, com calma. Ele não forçava ninguém. Ele simplesmente caminhava. E quem quiser o seguia. Aqueles que estavam aptos a compreender a sua mensagem. E o segundo tópico, vocês vão ver que é uma sequência natural desse. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo: olha, são os discípulos que chegaram até Jesus, dizendo assim: quem é o maior no reino de Deus? Olha a resposta de Jesus. Chamou um menino que estava presente à cena e disse: na verdade vos digo, que se não fizerdes como esse menino, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. O que receber em meu nome um menino como este, é a mim que o recebe. Então Jesus, naquele momento, considerou o momento da infância daquela criança. Nós sabemos que a criança, não digo a maioria, pelo menos algumas delas, se nós fazemos algum mal, daqui a pouquinho ela esquece. Se nós colocamos ela no castigo, chamamos ela, ela vem até nós, salvo raras exceções. Mas a grande maioria, você olha para aquela criancinha no berço, você vê o quê? A gente olha e fala: nossa, parece um anjo. A gente nem sabe como é que é um anjo, mas fala que é um anjo. Aquele anjinho que precisa de cuidado, de atenção, aquela simplicidade. Você fala: nossa, parece um anjinho. E Jesus então aproveitou essa simbologia, porque ele sabia que aquela criança, aquele espírito que está ligado àquele feto,
é um espírito imortal. Mas Deus é tão bom que Ele passa toda a mensagem, a simbologia da candura. E somente lá por 7, 8, 9, 10 anos que o espírito vai reassumindo a sua personalidade espiritual. Aí ele se mostra exatamente como ele é. Mas até então a gente vê a imagem da candura, do perdão, da paciência e outras virtudes necessárias. E Jesus disse para os apóstolos: se não vos converterdes como a simbologia dessa criança, não entrarei no reino dos céus. E vai mais adiante dizendo assim: todo aquele, pois, que não se humilhar, se fizer pequeno como essa menina, esse menino, esse será o maior do reino dos céus. Jesus exaltava o que nesse momento? A simplicidade, a humildade. Então tomemos cuidado. Quando a gente disser assim: o senhor não sabe com quem está falando, isso é orgulho, isso é vaidade. Mas com quem que essa pessoa está falando? Consigo? Grande coisa. A nível espiritual somos grande? Será bom para o reino espiritual. Mas ao mundo terreno, os títulos têm muita força. Só que os títulos se perdem com o desencarne. Até o título de pai e de mãe. Provando para nós que nós não somos dono de nada. Nós conhecemos alguma história de alguns espíritos que adentram o mundo espiritual e começam a reconhecer que tudo que tinha ficou na terra. Então as pessoas chegam lá, naquele momento de despedida do planeta Terra, fisicamente falando, e a gente percebe que a gente não leva nada. Os nossos títulos foram embora. De professora, de médico, de seja o que for. Se perdeu agora, é um espírito imortal. Certa vez, Kardec recebeu um espírito, e o espírito titularizou-se como sendo uma rainha. E diz Kardec, através do médium vidente que estava presente, que ela se apresentava com todos os trejeitos de uma rainha. Porque a gente sabe que o perispírito é possível ele mudar o que ele quiser. Então toda aquela aparência de riqueza, de soberba que ela tinha, ela estava ali. E Kardec então, conversando com ela, disse: minha irmã, como você está? Eu estou muito bem. A única coisa que eu estou reclamando agora é que vocês não me tratam da forma como eu preciso ser tratada. E Kardec diz: mas como que você gostaria de ser tratada? Com as honras que eu tinha enquanto na Terra? Vocês estão me tratando de qualquer jeito. Aí Kardec explica para ela que os títulos ficaram na Terra. Aí quando ela voltou a si, a realidade espiritual, ela percebeu e ela disse para Kardec no final: o orgulho me derrubou na Terra. Eu me achava a rainha da cocada, achava que era dona disso, dona daquilo, mas eu percebi ao longo do tempo que nada. O orgulho me perdeu. Aí então nós encontramos aquele pai que diz assim: aqui eu mando. E poderia acrescentar: e também sou detestado. Somente o amor, somente a humildade conquista verdadeiramente. Alguém disse para nós oportunamente: procura, em relação à criança, não se sentir superior sendo pai ou sendo mãe. Procura entender que ali está um espírito que às vezes é muito mais superior do que nós. Que nós estamos num momento diferente dele. Que aquele espírito estava usando aquele determinado corpo, às vezes pelas migrações espirituais, já teve muitos títulos a nível espiritual, não a nível mundano. Então nós percebemos que a humildade ainda é muito precária. E nós vemos, na maioria das vezes, o orgulho se manifestando. É a vaidade, o orgulho, a pessoa se perde demais, perde muito tempo
em cima do orgulho. Eu conheci uma criatura aqui próximo a Barretos, que na vida ela mandava. E era muito rica a nível material. Só que ela desencarnou numa situação muito triste. Manifestou-se um câncer nessa região e ela queria comer e não podia. Ela queria andar e não podia. Então ela viveu vários dias sem poder sequer sorver um copo de água. Ah, mas Deus castigou ela? Não. Reeducou-a para a vida imortal. Porque nós precisamos, diz os Espíritos para nós, sufocar em nós as ilusões. E um dos itens importantes que Kardec diz, o primeiro item que cai quando a gente entra no mundo dos espíritos, são as ilusões. Isso está lá no livro dos Espíritos para nossa informação. O primeiro depoimento que é dos espíritos que assumem o mundo espiritual, quando ele entende que as ilusões terminaram, ele tem que enfrentar a realidade. E a realidade é que ele não cresceu nada a nível espiritual e que ele precisa andar para poder cultivar os valores imperecíveis do espírito. Então Jesus chamou a nossa atenção quando ele diz da necessidade de diminuir o orgulho em nós. Está muito forte. E vai mais além, dizendo assim: quem se elevar será rebaixado. Então, chegou-se a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Adorando, diz: Senhor, depois que Jesus conversou, e ela percebeu que Jesus havia falado dos meninos, então a mãe de Zebedeu falou: olha, eu tenho meus 2 filhos aqui. Então eu quero que o Senhor coloque uma à direita e uma à esquerda no reino dos céus. Aí Jesus, olhando para ele, disse assim: tu poderás suportar aquilo que eu vou suportar? Os meninos: eu posso. Os meninos disseram. Aí Jesus disse assim: mas estar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim decidir, senão meu Pai, que está no céu. Ora, o que Jesus quis ensinar para essa mãe e para essas crianças? Que eles realmente iam passar por provas difíceis. Que provavelmente sucumbir ou não, dependia deles. Deles chegarem bem no mundo espiritual, dependia de quem? Exclusivamente deles, não dependia de Jesus. E quando Jesus disse para ele: não compete a mim decidir isso, meu Pai que está no céu. É Ele que define a nossa realidade espiritual. Não adianta nos enganarmos, Deus nos conhece. Deus sabe que patamar espiritual nos encontramos. Aí que lembramos novamente, as ilusões precisam cair aqui na Terra. O dia que eu estiver me considerando que eu sou demais, alguma coisa está equivocada. Mas Jesus considerou vários aspectos da humildade. Então, quem vai estar à direita de Deus ou não, vai depender de quem? De nós. É um esforço individual. E a doutrina espírita, não é fácil ser espírita. Porque o espiritismo tira a nossa, o tal do muleta, a muleta de nós. Quando algumas religiões transferem para Deus a responsabilidade, porque Deus vai me ajudar, porque Deus resolve. O espiritismo, através do ensinamento de Jesus, diz para nós assim: compete a você. Céu ou inferno depende de nós. O nosso procedimento no dia a dia. Então nós precisamos do esforço individual para chegarmos até Deus. O próximo tópico, ensinamento notório, do mesmo item: quem se elevar será rebaixado. E quando os 10, que é os apóstolos, ouviram isso, que Jesus fez ensinamento, indignaram-se contra os 2 irmãos, mas Jesus os chamou para si e disse: olha que ensinamento maravilhoso. Mas aquele que quiser ser o maior, o que tem que fazer? Quem quiser ser o maior no reino dos céus?
que tem que fazer? Oi? Desculpa, não entendi. Vocês estão simples. Tem pessoas que falam assim, nossa, coitadinha, tão humilde. Pisa no pé dele para ver se é humilde. A humildade se manifesta em atos naturais da vida. E normalmente, quando você chega diante de uma pessoa humilde, você sente um bem-estar espiritual notório. Você sente uma paz de espírito. O orgulhoso não. O orgulhoso já se ostenta. E aquela ostentação provoca um certo azedume nas criaturas. Mas a pessoa simples, mas não confunda simplicidade com humildade. A humildade está muito mais além. Simples, a maioria é, aquele que é destituído de muito orgulho, é simples. Veste simples, roupa simples, é simplicidade. Mas a humildade está muito mais além desse detalhe. Quem quiser ser o maior, seja... Oi? Seja o servidor de todos. Vamos resumir isso? Alguém da família tem que levar alguém para o hospital. A pessoa já levanta a mão. Alguém que tem que ajudar em casa, já levanta a mão. Alguém tem que ajudar na casa espírita para lavar a casa espírita, servidor. Alguém que tem que fazer o bem, ele já levanta a mão e quer fazer, porque ele quer servir. Aí Jesus deu um ensinamento maravilhoso quando ele disse assim: aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o escravo. E a gente não critica as criaturas em determinados momentos, fala assim, fulano, você é bobo. As pessoas te fazem de bobo demais. Mas quem está ganhando é ele. Você emprestou dinheiro para o ciclano e te deu balão, mas ele perdoou, seguiu o caminho. Todo mundo faz o que quer contigo. Olhar para o Chico Xavier, as pessoas levavam ele daqui para lá, colar, mas ele está bem hoje, nós estamos sofrendo aqui. Eu conheço mães que dedicaram a existência inteira pelos filhos numa docilidade, numa cordialidade, numa doçura, mas está bem no mundo espiritual. Mas eu conheço muitas criaturas que não faziam nada e estão sofrendo. Certa vez um homem que não gosta de trabalhar, alguém disse, olha, caso eu puder, eu vou te recepcionar dentro de casa, para você continuar não trabalhando como está. Olhei para ele e tive a coragem de dizer, continua assim, você é um candidato ao sofrimento, logo já. Continua enrolando a vida, porque a bênção do trabalho, de fazer o bem, é uma conquista individual. O ser espiritual não pode ter preguiça para fazer o bem. O ser espírita não pode ter preguiça para servir. Às vezes chove, diminui a plateia na casa espírita, mas se fosse um aniversário, seria o primeiro a chegar. O espírita verdadeiro, aquele que cultiva o evangelho, enquanto todos vão para o aniversário, ele vai para a casa espírita, ele vai servir. Enquanto todos vão para as festas mundanas, ele vai visitar o hospital, um doente querido. Ele está compromissado com o bem. Ele tem o seu tempo de lazer, o que é normal, o que é comum, mas ele tem o seu compromisso em fazer o bem. Ele tem o compromisso de tentar fazer o melhor. E todas as noites, ele inquire a sua própria consciência dizendo, o que eu fiz para prejudicar meu semelhante? Será que eu fiz o melhor para poder ajudar as criaturas? Será que na casa espírita eu não poderia ser mais útil? Será que eu não poderia doar um pouquinho mais? Será que eu não poderia servir Jesus um pouco melhor? Então ele sempre se interroga costumeiramente, para que no outro dia ele possa fazer melhor. Aí Jesus deixa para fechar esse ensinamento maravilhoso quando ele disse assim, porque eu vim ao mundo, para quê? Para que Jesus veio ao mundo? Para servir, não para ser servido. Tem muitos homens que vêm ao mundo para ser servido. Homens que eu falo de maneira geral, não só de sexo masculino, mas de maneira geral.
Tem pessoas que abusam da mãe a vida inteira. Tem pessoas que abusam dos pais a vida inteira, do namorado, do marido e assim vice-versa. Só causam problemas nas vidas dos outros. E esquecem que o espírita veio para servir a multidão. Eles têm que estar prontos para servir ao Evangelho. Ah, mas quanto tempo será isso? A partir do momento que eu servir com prazer, com amor, pode ter absoluta convicção, meus irmãos, a paz de espírito é uma conquista. Eu só conquisto paz de espírito trabalhando. Então a gente sempre diz para as pessoas que estão, eu estou obsediado, trabalha e serve. Eu estou com problemas econômicos, financeiros, trabalha e serve. As portas se abrirão com naturalidade. Eu estou com problemas no meu casamento, trabalha e serve e perdoa. Conta-se que Castro Alves, quando ele percebeu que a guerra do Golfo estava estourando aqui na nossa abençoada terra, ele em lágrimas implorou ao Senhor ajuda, porque ele sabia que a guerra era iminente. Ele então, de olhar aos céus, rogou, chorou. Naquele instante, conta ele que um espírito amigo plainou no espaço, e ele em lágrimas perguntou: Senhor, por que destes ao homem tanto ódio? Aí o Espírito respondeu: a todos damos amor. Aí Castro Alves, então ainda, talvez não compreendido, disse assim: mas Senhor, o que fazer diante do mal? Aí o Espírito amigo disse: quando o mal se levanta, é preciso mais perdão, mais renúncia e mais amor. Esse é o homem de bem. Esse é um convite para o homem de bem. Ah, mas a coisa lá em casa tá duro. Mais perdão, mais renúncia e mais amor. Mas será bom para mim? Vai ser ótimo para nós. Porque quem vive o amor em sua plenitude já respira amor. Já sente equilíbrio, já sente paz. Então, quando Jesus quis ensinar esse detalhe para nós, eu vim ao mundo para servir. Eu não vim para ser servido. Então, eu fico preocupado de pessoas que às vezes vêm na casa espírita só para receber. Durante um tempo é natural. Mas chega em determinado momento para frente que eu tenho que me candidatar ao trabalho. Certa oportunidade eu encontrei uma senhora que fazia 10 anos que participava do trabalho de vibrações. Não estudava, não aprendia, não crescia. E já fazia 10 anos ininterruptos que participava. Um dia, incomodado, eu cheguei até ela e disse: minha irmã, você não gostaria de estudar a doutrina espírita? Você não gostaria de trabalhar, de fazer o bem? Eu falei: não, eu gosto da vibração, que é ótimo, trabalho, até que a gente consiga forças para recuperar, para se levantar. Aí, oportunamente, eu vi ela continua no trabalho de vibrações. Vai desencarnar no trabalho de vibrações. E vai continuar no mundo espiritual no trabalho de vibrações. Até o dia que entender que a pessoa veio ao mundo para servir. Que a partir do momento que sentir-se um esforço espiritual, já é o momento de se candidatar ao trabalho, porque o trabalho renova. É só o trabalho que nos libera e resolve os grandes problemas de obsessões. Não adianta eu tomar passe a vida inteira se eu não me transformar intimamente, porque tira-se um espírito e volta a outro no mesmo nível vibratório. Muitas das vezes os espíritos amigos dizem para nós: o problema não é o obsessor, o problema é o obsediado. É ele que chama costumeiramente com as vibrações dele, pessoal. Ele gosta do obsessor. Então é impossível liberar. São duas vítimas do próprio eu. Mas qual que é o agente causador? O orgulho, a vaidade, que ainda está presente muito forte
dentro de nós. Eu vim ao mundo, diz Jesus, para ser servido. Está certo? Está errado. Eu vim ao mundo para servir. Eu vim ao mundo para fazer o bem. Então eu não vim ao mundo para as pessoas me darem. Eu vim ao mundo para doar, para ofertar. O próximo tópico. Quem se levar será rebaixado. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa dos principais fariseus, e foi tomar sua refeição. Então Jesus foi na casa do fariseu, que era um homem profundamente religioso e orgulhoso. E Jesus então percebeu e comunicou aos apóstolos: olha, quando fordes chamados para um festim, não procure os primeiros lugares. Por quê? Acontece que o dono da festa, percebendo que você está num lugar ruim, possa te convocar para um lugar melhor. O que Jesus estava ensinando? A humildade. Tem pessoas que chegam num determinado ambiente, o que elas fazem? Já procuram o melhor lugar. Ainda coloca a bolsinha dela ou dele para segurar o lugar que é dela, exclusivo. Escolhe os melhores lugares. Aí chega na festa, procura a mesa, procura aquela lá que vai estar mais perto do palco. Jesus aconselha ao contrário. Quando for de num festim, o que fazer? Procura um lugar mais simples. Quem sabe o dono da festa vai chegar a ver que você está numa situação ruim, fala: fulano, vem mais para cá. É claro que Jesus fazia uma simbologia ao reino espiritual, quando ele dizia assim: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então a pessoa às vezes teve uma vida na terra de sofrimento, de dificuldade, de humilhação. Não se revolta, porque nós estamos vivendo os efeitos dos nossos próprios atos. Então tem pessoas que se revoltam porque o patrão é áspero demais. Então a vida está proporcionando para nós situação para ver se a humildade se manifesta em nós. Mas a gente se revolta. Fala: não, eu não aguento o ciclano, eu não aguento a minha esposa mais. Que ela quer mandar em mim. Eu não aguento meu marido porque quer dar ordem em mim. Então a pessoa quer se rebelar com a vida. E o Evangelho nos ensina que às vezes é melhor calar a boca. Às vezes é melhor silenciar e deixar passar. Esse dia atrás eu percebi que eu alterei a minha voz com a minha esposa. Falei: meu Deus do céu, que coisa errada, né? Que coisa feia. Que orgulho besta a gente achar que é muita coisa. Que orgulho que vai cair ao longo do tempo. Eu conheci uma pessoa que era profundamente orgulhosa, tinha um cuidado com o cabelo e teve câncer. Perdeu os cabelos. Aí conversando com ela oportunamente, ela disse para nós assim: foi bom para mim, porque aí Deus quis mostrar para mim que eu precisava desenvolver a humildade. Que esse cabelo que eu levei 20 anos para tratar dele, para cuidar dele, caiu de um dia para o outro. E mostrou que não é o mais importante da minha vida, o meu cabelo. O mais importante são os valores que eu tenho na alma. Porque quando você vai na hora do velório, você vai ser levado lá para o teu corpo, lá para o cemitério. A tua conta corrente vai junto? Você chega no mundo dos espíritos, é por isso que na segunda-feira de manhã tem um monte de espírito na fila do banco, para ver se cata o dinheiro dele de volta, na expectativa de ter aquela velha ilusão. E estão nos bancos da vida, esperando o banco abrir, porque ele nem sabe que ele pode passar pelo banco, pela porta do banco. Então ele aguarda, o número da conta ele sabe de cor, mas ele vai tentar usufruir e não consegue mais. Ele vem reclamar que os filhos estão gastando o dinheiro dele, aquela coisa, aquelas ilusões. Aquelas ilusões. Então, um amigo espírita disse assim: procure não deixar nada material aos filhos. Deixe o necessário. Porque senão vai ter momentos de briga. Porque tem pessoas que brigam por causa de uma casa. Tem pessoas que brigam por causa de 100 reais que está no banco. E brigam por causa do tal danado do orgulho, da vaidade, do egoísmo pessoal, que acha que tudo é nosso.
E a vida, a gente olha para nossa esposa e fala, ela é minha. Aí a vida vem me ensinar que não me pertence. Que é uma pura ilusão. Que nós temos os nossos filhos para que a gente possa encaminhá-los para Deus. Nós temos a nossa esposa que é companheira de jornada, mas não propriedade nossa. E a gente se acha muito. Por que Deus fez isso comigo? Porque nós nos consideramos ainda acima do próprio Deus. E praticamente nós estamos chegando no final. Mistérios ocultos. Aí Jesus disse tudo isso, ele disse, graças a bom Deus, que ele ofertou esse ensinamento aos simples. Porque os simples conseguem entender a mensagem divina. E Kardec, quando ele codificou a obra espírita, ele disse na revista Espírita um particular interessante. Quando ele disse assim, olha, eu recebi um recado de um operário perto de Lyon, que naquela fábrica onde alguns com um conhecimento espírita, muitos se transformaram em espíritas, o chefe deles disse assim, olha, quiçá todo mundo fosse espírita, porque agora como empregados, eles são honestos, eles são calmos, eles cumprem o horário de trabalho certinho, porque se tornou espírita. Agora o preocupante é quando a gente percebe que as pessoas se tornaram espírita, mas não se modificaram. Continuam a ter problemas ainda no dia a dia, continuam se revoltando. Então nós percebemos, mas eu estou deprimido. O espírita está deprimido? O espírita não tem tempo. Alguém disse, um poeta maravilhoso espiritual, disse essa poesia rápida, muito bacana, quando ele disse assim, o homem que está com passos céleres no bem, não tem tempo de olhar o cão que ladra na rua. Em outras palavras, ele não tem tempo de observar as pessoas falando mal dele, as pessoas olhando mal a ele, criticando ele está seguindo para Deus. Ele está indo rumo ao Evangelho, que é aquilo que ele aprendeu. Então Jesus diz, bem-aventurado, obrigado Senhor, por ter escondido essas coisas aos sábios e prudentes e as revelado aos simples e aos chamados ignorantes. Então aquelas pessoas simples é que conseguem assimilar melhor, porque os orgulhosos, eles acham que eles não acreditam na vida espiritual. Eles não acreditam que vão ter que prestar conta de nossos atos. Os orgulhosos, quando chegam ao mundo espiritual, tem uma surpresa muito grande. Porque sabe que ele não vai levar nada do que está aqui, a gente sabe. Né? Oportunamente tivemos contato com um ser, com o depoimento do próprio Chico Xavier. Existia numa praça perto da casa do Chico Xavier, um senhor que ele vivia com um emblema de um rei na cabeça. A vida inteirinha dele, ele tinha problemas mentais. Aí o Chico oportunamente disse assim, esse irmão ainda continua com as velhas ilusões do passado. Aí eu conheci oportunamente um cidadão que não saía da porta do fórum. Eu fiquei sabendo oportunamente também que tinha sido um advogado corrupto. Ele fez muita coisa, só que o ambiente dele é ali. E ele não saía dos derredores. Como eu conheço pessoas que não saem da rodoviária, estão presas naquele ambiente espiritual onde corromperam, onde faliram ao longo do tempo. Então a gente não consegue abandonar pela força da circunstância o ambiente que a gente conspurgou, que a gente fez mal, que a gente destruiu, que a gente lesou, ou que a gente mesmo se prejudicou. Kardec oportunamente também recebeu um espírito e ele se apresentava com um punhal na mão. Muito nervoso, irritado, ele dizia assim, fulano, por que você está com esse punhal na mão? É um castigo. Eu não consigo me desvencilhar desse punhal. Porque com ele eu matei fulano, matei ciclano. E é um castigo para mim. Ele dizia, era uma educação para ele, espiritual. Ele falou, tem outro, eu não consigo sair da casa onde eu matei.
Quantos anos você está lá? Faz 100 anos que eu estou naquele ambiente. E tem pessoas que por orgulhosos, por vaidade, por orgulho, não conseguem sair daquela cena, daquele ambiente que ela preservou com seus próprios erros. Aí Jesus considera os simples de coração, consideram aquelas pessoas que aplicam o Evangelho, que fazem a sua oração, que procuram se melhorar no dia a dia, que procuram auxiliar o semelhante que passam na sua estada. E a gente percebe que a chegada desses espíritos no mundo do espiritual é muito pacificada. Só para a gente não se esquecer da presença do nosso amado Bezerra de Menezes, ele que teve uma vida ímpar aqui na Terra. Quando ele estava desencarnando, estava assumindo o mundo dos espíritos, alguém veio até ele e o acordou. Ele estava num local lindo, maravilhoso, e uma jovem chegou até ele e disse: Bezerra, como está? Ele disse: estou bem, eu estou feliz, eu estou em paz. E de repente ele escutou um alarido lá fora. Falou: nossa, que barulho! A jovem, vem até a sacada, Bezerra. E Bezerra foi. Quando ele chegou à sacada, ele percebeu que multidão de criaturas com lenço branco na mão, estendendo o lenço branco para Bezerra. Ele falou: quem são? Aí aquela jovem disse para eles: essas criaturas que te aguardam são aqueles que você estendeu a mão amiga, enxugou as lágrimas, ofertou um pacote de arroz, de açúcar, de café. São aqueles que você ofertou o coração. Vai lá, Bezerra, recebeu o abraço deles. E Bezerra desceu em lágrimas para receber a sua recompensa espiritual. Aí fico pensando, qual será a nossa recompensa? Será que são as nossas joias, os nossos títulos que vão se perder ao longo do tempo? É lógico que nós vamos encerrar agora. Eu não gosto de passar a hora. Esse espírito maravilhoso, Lacordaire Constantina, 1863. Eu tirei 3 frases dele, maravilhoso. Ele fala assim: humildade, uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. Certa vez Mahatma Gandhi estava com a sua esposa e todo mundo na comunidade precisava limpar o banheiro. E chegou o dia da sua esposa. A esposa indignada: não, eu não vou limpar o banheiro não. E Gandhi olhou para ela e falou: se você não limpar, você não é digna de mim. Porque todos nós precisamos dar o exemplo. E ela foi limpar o banheiro também. Exemplos de humildade, exemplos de quantos espíritos nobres vieram para ensinar para nós o amor. As virtudes que estão tão esquecidas. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos, ó abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos igual a ti jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual. E quando nós estamos deitando naquele cochoado gostoso, naquele friozinho gostoso, às vezes não tem frio, mas tem um ar-condicionado para nos suprir, está tudo muito bom, mas estamos esquecendo que lá fora tem gente passando fome. Eu conheci uma criatura aqui em Barretos que sequer não sabia que existia o André Luiz. Não conhecia, porque a necessidade do ser humano ainda passava muito distante da realidade. Então nós precisamos nos integrar com os homens de bem para fazer o bem. Nós não podemos ficar omisso a tanta miséria, a tanta pobreza, a tanta solidão. E a gente vê na televisão aquela reportagem que nos dói o coração, daqueles nossos irmãos na África, daqueles médicos que vão em campanhas educativas, em campanhas de apoio, de ajuda, são bem-aventurados. Será que a gente teria condições para isso? Não sei. Talvez a nossa missão não seja essa, mas dentro da nossa pequenez, a gente pode fazer alguma coisa. Quando Francisco de Assis
percebeu que ele era muito rico, de pais ricos, percebeu a pobreza em derredor, ele não conseguiu dormir aquela noite. A partir daquele dia, ele começou a vestir aquela roupagem que nós conhecemos. Ele falou, eu não posso usar uma roupa de luxo, enquanto meus irmãos não têm sequer vestir lá fora. E nós? Nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos estender a mão. Não é possível que a gente fique cego e indiferente à dor alheia. Não é possível quando alguém bate a nossa porta pedindo um pedaço de pão, a gente se volte. Não é possível que a gente olhe para uma criatura e diga assim, esse só toma pinga, eu não vou dar nada para ele, não. Indiferente à dor alheia. Esses, meu irmão, ainda tem que sofrer demais. Ainda tem que despertar para a realidade espiritual. Porque nós temos, final de ano, nós vamos encerrar, final de ano, que a senhora está olhando feio para mim. Então tem que ficar atento. Final de ano, certa oportunidade, distribuía presentes para crianças carentes e alguém disse assim para nós, bom, eu vou comprar o meu presente da criança de R$1,99, tudo bem? Olhei para ela e disse, será que do teu filho você vai comprar de R$1,99 também? A gente precisa reconsiderar determinadas atitudes. Por que o meu vizinho, aquele pobrezinho, é inferior a meu filho? Se para o meu filho eu gasto R$1.000, R$2.000, R$3.000, quanto for preciso, eu não consigo tirar R$10 para comprar para uma criança carente. Então tem muitas ilusões que têm que desaparecer ao longo do tempo. Eu tenho que começar realmente a ter valores. A ter a hombridade de falar assim, se eu vou dar alguma coisa, eu vou dar algo com qualidade. Vou dar algo realmente que a pessoa precise e que use para o bem. Que faça a diferença. Poxa vida, tem criaturas que têm condições financeiras para pagar uma faculdade para uma criança carente. Porque nós gastamos recursos inimagináveis para formar o nosso filho que é justo, mas nós gastamos muito pouco para estender a mão para os grandes necessitados que estão por aí, que é uma grande caridade que a gente poderia fazer. Chega no mundo dos espíritos, a gente olha para trás e fala, o que eu fiz? Lembra daquela música de Natal que fala assim, o ano acabou? Como é que é o próximo item? O que nós fizemos desse ano? Fizemos alguma coisa bom? E vamos encerrar então. E tu, moça, está revoltada. Sofrimento, privação, ele diz, calma. Calma que a vida muda. Hoje eu estou passando por dificuldade financeira, amanhã já não estou mais. Hoje estou passando por dificuldade amorosa, amanhã já não estou mais. A vida é um revés. Tenha calma, equilíbrio, por quê? Porque aquela pessoa que está andando com um carro suntuoso, muitas vezes não é feliz. Aquela pessoa que tem uma casa nobilíssima, às vezes não é feliz. Então prefere a tua simplicidade, o teu caráter, aquilo que você tem de bom, do que a ostentação de que nada tem. Aí ela diz assim, para encerrar, por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. As aves do céu, Deus dá o alimento. Então fique calma, que essa situação difícil vai passar. Que outras oportunidades vão surgir. Então, agora finalmente chegou ao final, missão do homem inteligente da terra. Não vos orgulhei daquilo que sabeis. Tinha um espírito amigo que disse que ele é uma sumidade aqui na terra. Quando ele desencarnou, ele teve que visitar outros planetas, ele disse que ele teve que reaprender. Porque a constituição científica daquele planeta era diferente em relação à Terra. Então ele tinha que crescer muito mais a nível intelectual. Muito saber nosso aqui é limitado. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com condição de ser empregada para o bem. Então a nossa inteligência, o nosso saber tem que ser usado para o bem. Esse capítulo do Evangelho, ele ilustra muito mais. A gente tirou 1% do ensinamento espiritual valoroso que ele tem. Então aproveitemos quando chegarmos em casa. Vamos pegar o Evangelho, vamos refletir. Aí vocês vão assimilar muito mais
do que eu pude passar para vocês. Eu espero que a lição maior de hoje, que é a lição da humildade, possa bater forte dentro de nós. E se nós estivermos muito forte no orgulho, vamos dar uma parada. Vamos começar a fazer o bem, que a humildade naturalmente vai surgir na nossa caminhada. Que Deus abençoe e ilumine esse final de ano todos os trabalhadores da casa. Que dê paz, esperança para o trabalhador, força, para que ele possa continuar o ano que vem, né, Sandra? Se Deus permitir. Obrigado.